A paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos. Eu sou Cláudio Carvalho. Como vocês podem ver, estou aqui na minha humilde biblioteca. Amém, meus irmãos. Peço perdão aos irmãos, aos espectadores, os que acompanham o trabalho evangelístico, esse trabalho. No decorrer desse dia, não postei vídeo, não fui para as ruas por conta que eu estava atarefado dentro da minha casa, junto com a minha esposa. Amém? Irmãos, esse aqui, como muitos podem ver, esse meu trabalho aí no YouTube, as ruas, esse meu trabalho é um trabalho apologético. A palavra apologia, apologética, é defesa da fé. Então eu trabalho trazendo fundamentos, doutrinas da palavra de Deus, combatendo as heresias e pregando o evangelho nos quatro cantos da terra onde o Senhor me levar. Esse é o meu trabalho, ao qual o Senhor colocou para mim estar executando. Só que vamos lá. Hoje eu vou falar as heresias da Umbanda. As heresias da Umbanda. Amém? Então, antes de qualquer coisa, vir falar ou criticar, o Estado, o país, me dá a total liberdade de expressar a minha liberdade de expressão, a liberdade de religião, que está no artigo 5º da Constituição Federal, que descreve os direitos fundamentais do cidadão específica, que é a liberdade de consciência e de crença. Não pode ser violada. Desse modo, a lei garante que o culto religioso é livre para todos os brasileiros. Então, está no artigo 5º na Constituição Brasileira, a liberdade de expressão. Vamos lá, meus queridos. Eu quero falar um pouco da Umbanda e as suas heresias. No mundo tem muitas religiões no mundo. Tem mais de 50 mil religiões. Muitos têm religiões, mas a verdadeira religião está escrita em Tiago 1,27. Ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados, os pobres, e não se corromper com as coisas deste mundo. Então, o que é a corrupção deste mundo? É o falso amor. As religiões transparecendo-se de luz. Então, não adianta dizer que tem uma religião que ajuda o pobre, a viúvo, o necessitado, mas está se corrompendo com as coisas deste mundo. Está se corrompendo com falsos deuses. Está se corrompendo com guias. Está se corrompendo com a idolatria. Está se corrompendo com vícios. Está no meio da corrupção, no meio da mentira. Então a religião se torna em vão. Se torna em vão. Então vamos lá, meus queridos. Vamos começar aqui. Eu vou pegar um pequeno resumo aqui. Vou trazer um pequeno resumo. E depois eu vou trazer o conteúdo específico do começo, meio e fim. Vamos lá. A Umbanda é uma religião brasileira. O que é a Umbanda? A Umbanda é uma religião brasileira que mistura elementos de várias outras religiões. A religião foi fundada em 1908 por Zélio Fernandino de Moraes. Embora incorpore alguns elementos do catolicismo, a Umbanda não segue a Bíblia. A Umbanda significa arte de curar ou curandeiro. Seu propósito é ajudar as pessoas através de contato com espíritos. Bem sabemos que esses contatos são com demônios, espíritos imundos e malignos. A Umbanda surgiu com uma mistura do espiritismo com religiões africanas e dos povos indígenas do Brasil. Também incorporou alguns elementos do catolicismo, associando alguns santos a deuses africanos. Existem muitos ramos diferentes de Umbanda, mas todos partilham alguns elementos. Contato com espíritos. A Umbanda ensina que existe várias hierarquias de espíritos que atuam no mundo.
Os espíritos mais evoluídos são praticamente deuses. Olha que heresia. Misericórdia. Mas os espíritos menos evoluídos causam muitos problemas. É crença da Umbanda podemos contatar esses espíritos e que os espíritos mais evoluídos podem ajudar as pessoas curando e aconselhando. Bom, eu vou dar uma pausa aqui e trazer uma referência bíblica, apologética, teológica, com fundamento. O que o apóstolo Paulo, um dos homens mais usados por Deus nessa terra, o que o apóstolo Paulo vai dizer? No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura, se transforma em até anjo de luz. Vamos dar continuidade. A Umbanda dá grande importância aos espíritos, que supostamente são de escravos africanos. Mortos ou os médiuns se deixam ser possuídos pelos espíritos, para que estes possam transmitir suas mensagens. Os rituais da Umbanda giram todos em volta do contato com o espírito. Bom, vamos lá. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Aqui, vou ler mais uma vez. A Umbanda dá grande importância aos espíritos que supostamente são de escravos africanos. Então está falando que os mortos vêm espiritualmente. Os médiuns se deixam ser possuídos. Aqueles que são possessos, ficam possuídos, dizendo ser espíritos de pessoas que morreram. São possuídos pelos espíritos para que estes possam transmitir suas mensagens. Os rituais da Umbanda giram todos em volta de contato com o espírito. Bem sabemos que esses contatos são com demônios, espíritos malignos. Porque o morto não pode falar com os vivos. O morto não reencarna. Morreu, está morto. Agora, naquele grande dia, os vivos, os mortos serão ressuscitados. Então vamos lá, meus amados irmãos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem. Coisa nenhuma, nem tampouco ele tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue no esquecimento. Olha o que a Bíblia vai dizer também, Salmos capítulo 6, versículo 5. Porque na morte não há lembranças de ti, no sepulcro quem te louvará? Então morreu, meu querido. Morreu. Ainda virá o juízo de Deus. Vai ser ressuscitado os mortos. Os vivos serão arrebatados para a glória, os salvos. Os mortos que morrerem em Cristo serão ressuscitados. Vai para a glória. Aqueles que morreram sem Cristo vai ser ressuscitado, os ímpios, e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas vamos dar continuidade no nosso estudo, na nossa leitura. Crença no Deus único, mas o culto a muitos espíritos. Então, dizem que é para Deus, mas esse Deus é Satanás. Dizem que o culto é para Deus, mas invocam demônios. De acordo com a Umbanda, existe um único Deus, que está acima de todos. Mas as práticas da Umbanda focam principalmente no culto aos demônios, aos espíritos. Aos praticantes de Umbanda recorrem a esses espíritos e não ao único Deus quando precisam de ajuda. Então, não recorre a Deus, recorre aos espíritos. Entenda bem que esse vídeo é o vídeo no campo das ideias, teologicamente apologético. Amém? Não atingindo pessoa de ninguém,
não atingindo a vossa pessoa, não o ser humano, mas o que eu estou rebatendo, o que eu estou refutando é as heresias dessa religião. Eu estou no campo das ideias, não agredindo a pessoa, o ser humano de ninguém, mas sim uma teologia que é distorcida. Porque se utiliza o nome de Deus, é necessário você trazer uma teologia que é de Deus. É necessário trazer a doutrina que o Senhor Jesus nos deixou. Amém? Vamos lá. Então a Umbanda, em vez de, quando eles estão mal, pedir socorro a Deus, pedem socorro aos espíritos. Pedem socorro aos demônios. O que vai dizer na Bíblia? Vamos lá. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só temos um intercessor. Por isso que Jesus falou assim. Jesus falou, João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai aos céus a não ser através de mim. A palavra eu sou no hebraico significa eu sou e eu serei para todo sempre. Jesus estava dizendo, eu sou, eu serei para todo sempre. O único caminho, a única verdade e a única vida. Então, em vez de buscar socorro em Deus, se prostrar diante de Deus, se prostra diante de espíritos, a qual esses espíritos são demônios. Vamos lá. Crença na reencarnação. De acordo com a Umbanda, o espírito é imortal e pode voltar várias vezes. Pode voltar várias vezes à Terra, em corpos diferentes durante a sua evolução. Os espíritos contatados pelos médiuns também podem ter tido várias reencarnações. Já errou aqui, porque não há reencarnação. Há a ressurreição, a qual a Bíblia nos descreve. Iremos ressuscitar uns para a vida eterna, o profeta Daniel vai dizer. Daniel capítulo 12, versículo 2. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Então aqui, vamos lá. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Vamos lá. Entre ti se não achará, entre ti se não acharás quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem encantamentos, nem quem consulte os espíritos adivinhantes, nem mágicos, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E é por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Vamos pegar uma versão mais simplificada para que possamos, os telespectadores, as pessoas, os ouvintes, quem vai assistir possa entender e compreender melhor. Vamos lá. Deuteronômio 18, versículo 10. Não ofereça os seus filhos em sacrifícios. Passou nesse dia aí. A seita, a religião sacrificando os filhos. Eles disseram, estava rogando a mãe deles, e Maria disse para sacrificar as crianças, queria cessar o coronavírus. Eles dizendo isso e eu não sei se chegou a sacrificar, eu não vi muito, mas
falaram que se sacrificasse as crianças, Maria disse que ia cessar o sacrifício, que ia cessar o coronavírus. Mas vamos voltar à leitura. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Não ofereça os seus filhos em sacrifícios, queimando-os no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram a sorte. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta, abomina os que praticam essas coisas nojentas. E é por isso mesmo que está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse da terra prometida. Vamos mais aqui para mais uma referência. Levítico capítulo 19, 31. Levítico 19, 31. Vamos lá. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado, abominação a Deus. E fará com que vocês fiquem impuros. E eu sou Deus, o Senhor de vocês. Então o Senhor está nos ensinando para não consultar os demônios. Vamos para Levítico 20. O 6, o 7 e o 8. Se alguém procurar ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essas pessoas por causa desse pecado. As expulsarei do meio do povo. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis, eu sou o Senhor. E eu os separarei dos outros. Eu os separarei dos outros povos, para que vocês sejam meus. Então vamos lá, Levítico 20, 27. Vamos lá. Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos e praticar a feitiçarias, deverá ser morto à pedrada. Essas pessoas serão responsáveis pela sua própria morte. Então aqui, ó, o Senhor está dizendo, está no mundo da feitiçaria, do mundo do misticismo, da mágica. Essas pessoas estão provocando a própria morte. A própria morte. A Bíblia ensina que só morremos uma só vez. A Bíblia fala em Hebreus 9, 27 e 28. Está ordenado os homens morrerem uma só vez. Uma só vez. Onde que está a reencarnação aí? Está ordenado o homem e a mulher morrer uma só vez e segue-se o juízo. Aonde que está a reencarnação aí? Vai contra as escrituras sagradas, contra a palavra de Deus? A Umbanda promove ajuda a outras pessoas, que é uma coisa boa. Com certeza é bom ajudar o semelhante. É bom ajudar o próximo. Mas o meio errado são os espíritos. Que dão ajuda, curam, são na verdade demônios enganadores. Aonde que está escrito isso, meu irmão Cláudio? 1 Timóteo. Vamos ao livro do jovem pastor Timóteo. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz, o Espírito Santo diz, que nos últimos tempos apostatarão, se afastarão pessoas da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores, dando ouvido a doutrinas, ensinamentos que vêm de espíritos enganadores, que são os demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo-se o casamento, ordenando a abstinência de maneiras que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade,
a fim de usarem deles com ações de graça. Amém? Então, a Umbanda, elas dão ouvido a espíritos imundos, demônios. Por isso que a Bíblia fala que nos últimos tempos trarão ensinamentos que vêm de espíritos malignos, demônios. Mas vamos falar um pouco da história da Umbanda. Falar um pouco. Antes de entrar na história, eu quero ler aqui qual que é a consequência de seguir essa vida, de continuar nessa prática. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mais um aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10. Não sabeis que nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Perdão. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 diz assim, ó: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem são os injustos? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras que adoram os demônios, os espíritos, as imagens de escultura, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, não herdará o reino de Deus. Então isso é muito sério, meu querido e minha querida ouvinte que está me ouvindo. Isso é muito sério. Porque a Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 8, versículo 36, Jesus vai dizer assim, ó, a palavra de Deus: e se o Filho de Deus, te libertar, verdadeiramente você será liberto. João 8,32, conhecereis, conheça a verdade irá te libertar. Paulo de Tarso, antes que era chamado de Saulo de Tarso, matava os cristãos. Ele achava que estava seguindo a religião verdadeira. Ele achava que estava servindo a Deus. Ele achava que estava agradando a Deus. Só que ele pegou cartas com os príncipes dos sacerdotes. Ele pegou carta, autorização para caçar os cristãos. Ele pegou carta com o chefe da religião, com o papa, o pastor, o pai de santo da religião daquela época, o líder. Então, ele foi caçar os cristãos, matou muitos cristãos, só que no caminho de Damasco ele caiu por terra. Apareceu uma poderosa e grande luz. E Paulo disse: quem és o Senhor? Jesus disse: Paulo, por que me persegues? Sou eu a Cristo. E ali ele ficou cego durante os dias. E Deus falou para Ananias que isso até Paulo. Só que aí Ananias queria questionar a Deus, queria questionar a Cristo Jesus, dizendo: mas Senhor, ele é um assassino, ele matou os meus irmãos, ele mata os cristãos. E Deus disse: vai, porque é um vaso valoroso para mim. Vai, porque ele caçava o meu povo, agora ele irá padecer por mim. Agora ele vai saber o que é ser perseguido por amor ao evangelho, por amor à palavra, por amor à verdade. Irmão, quem prega a verdade é perseguido, é caluniado, é xingado, apanha, uns é até mortos. Mas vale mais caminhar com a verdade do que com a mentira. A mentira leva para o fogo eterno, o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas vamos lá, meus queridos. Eu quero falar acerca da Umbanda. Vamos lá. A Umbanda é uma religião brasileira que sintetiza vários elementos das religiões africanas, indígenas e cristãs. Mistura tudo. É uma salada herética, religiosa, demoníaca. Porém, sem ser definida por eles, formada no início do século XX, no sudeste do Brasil, a partir da síntese com o movimento religioso como o candomblé, o catolicismo e o espiritismo.
é considerada uma religião brasileira por excelência por eles. Com um sincretismo. Sincretismo é usar objetos religiosos, imagem, crucifixo, terço, boneco de gesso, de barro, de ouro, de prata, que combina o catolicismo, a tradição dos orixás africanos e os espíritos de origens indígenas. O dia 15 de novembro, já considerado pelos adeptos dessa religião como a data do surgimento da Umbanda, foi oficializado no Brasil em 18 de maio de 2012 pela Lei 12.644. Em 8 de novembro de 2016, após estudos do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, Umbanda foi incluída na lista de patrimônios imateriais por meio de decreto. A etimologia, a origem. A etimologia é a originalidade. A etimologia é a origem. Então vamos para a origem. A Umbanda ou Embanda são oriundos da língua Kimbunda, que se diz assim, irmãos. Kimbunda de Angola significa magia, arte de curar. Há também a suposição de uma origem em um mantra na língua adâmica, cujo significado seria conjunto das leis divinas ou Deus ao nosso lado. Também era conhecida a palavra Mbanda, significando a arte de curar, ou o culto pelo qual o sacerdote curava, sendo que Mbanda quer dizer o além onde moram os espíritos. Após o Congresso de 1941, declarou-se que a Umbanda vinha das palavras do sânscrito Aum e Banda, termos que foram traduzidos como o limite no ilimitado, princípio divino, luz radiante, a fonte da vida, eterna evolução constante. Então, voltando aqui, né, a arte de curar, curandeiros, cura e etc. Veja bem, meu querido, como foi aqui predito, né, foi exposto, que lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, não é de se admirar, Eu vou pegar até de novo aqui. Ah lá, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Mas olha que no versículo 13 fala: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então tem muitos falsos profetas. Se dizendo que é de Deus, se dizendo que é de Cristo, se dizendo que serve a Deus, mas serve um falso Deus, utilizando o nome do Deus divino. Entende? Lá em João, capítulo 5, versículo 7, diz assim, ó: e se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então tem que seguir a Cristo. Jesus vai falar em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 16, vai dizer assim, ó. Mateus 16, 24. Ele vai dizer: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a tua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achará, já achou a vida eterna. Então, não adianta dizer que é de Deus, mas não coloca em prática aquilo que o Senhor deixou. O Senhor Jesus vai dizer, se minhas palavras tiverem voz, vós dará muito fruto. Porque há dois tipos de alicerce. Tem o alicerce na rocha ou o alicerce na areia. Cristo é rocha. E aquele que está na areia alicerçado, viu o vento forte, a tempestade ou até o mar, derruba a casa dele, que foi ali alicerçado na areia. Mas aquele que está com a casa edificada na rocha, pode vir a ventania, a tempestade, até o mar bater e não vai derrubar aquela rocha. Não vai derrubar aquela casa. Porque ele está alicerçado em Cristo. E Cristo não perde uma batalha. É Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, meus queridos? Vamos dar continuidade. Vamos falar um pouco da história da Umbanda. A história. Por volta do ano de 1907 a 1908, dia 15 de novembro de 1908, as fontes divergem quanto à data precisa. Um jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes, prestes a ingressar na Marinha, passou a apresentar comportamentos estranhos que a família chamou de ataques. O jovem tinha a postura de um velho dizendo coisas incompreensíveis. E em outros momentos se comportava como um felino. Após ter sido examinado por um médico, este aconselhou a família levá-lo a um padre. Mas Zélio foi levado ao centro espírita. Assim, no dia 15 de novembro, Zélio foi convidado a se sentar à mesa. Na mesa da sessão na Federação Espírita de Niterói. Presidia na época por José de Souza. Incorporou um espírito, um demônio. Um demônio que incorporou nele. Espírito imundo. Se levantou durante a sessão e foi até o jardim para buscar uma flor e colocá-la no centro da mesa. Contrariando a regra de não poder abandonar a mesa, uma vez iniciada a sessão, em seguida Zélio incorporou um espírito, um demônio, que se apresentava como negros escravos e índios. O diretor dos trabalhos alertou os espíritos sobre seu atraso espiritual, convidando-os a sair da sessão quando uma força tomou conta de Zélio e disse: porque repelem a presença desses espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir as suas mensagens? Será por causa das suas origens sociais e da cor? O demônio falando, né? Se manifestou o demônio ali em Zélio. Zélio Ferdinand, até esqueci o nome dele. Manifestou o demônio ali nesse Zélio e falou: por que repelem a presença desses espíritos? Então, meus queridos, assim não é diferente em muitas religiões, que muitos espíritos se apresentam às pessoas, assim como Satanás se apresentou a Cristo no deserto. Então, ele veio para matar, roubar, enganar e destruir. Esse é o trabalho do diabo. E ele é expert. Ele sabe enganar muito bem. Então vamos lá, dar continuidade. Ao ser indagado por um médium, ele respondeu: se querem um nome que seja este, sou o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. Assim o demônio dizendo: o que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida, acusado de bruxaria. Fui crucificado na fogueira na Inquisição, em Lisboa, no ano de 1701. Perdão, meus irmãos. Foi sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. Que heresia, que blasfêmia. Deus concedeu ele de reencarnar. Esse Satanás, ele é muito inteligente, engana muita gente. Vamos lá. A respeito de sua missão, assim anunciou:
Se julgam atrasados esses espíritos dos negros e dos índios, devo dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho para dar início a um culto em que esses negros e esses índios poderão dar uma mensagem e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhe confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e descarnados. E, se querem o meu nome, que seja este, Caboclo da Sete Encruzilhada, porque não haverá caminhos fechados para mim. Mas se Satanás é ousado, viu? No dia seguinte, na residência da família Zélio, na rua Floriano Peixoto, número 30, no bairro Nélios, reuniram-se os membros da Federação Espírita, visando comprovar a veracidade do que havia sido declarado pelo jovem. Novamente incorporou o caboclo da sete encruzilhada, que declarou que os velhos espíritos dos negros, escravos e índios de nossa terra poderiam trabalhar em auxílio dos seus irmãos encarnados, não importando a cor, raça, posição social. Assim, neste dia, fundou o primeiro terreiro de Umbanda, chamado de Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Então aqui mistura uma gama, mistura muito sincretismo religioso, muitos fatores ali, mistura evangélico com catolicismo, com espírita, com macumbaria, mistura tudo. Vamos lá. O Espírito estabeleceu normas com a prática da caridade, cuja base se fundamentaria no Evangelho de Cristo, e o seu nome, Alabanda, substituído por Ubanda, e posteriormente se popularizando como Ubanda. Então, eles utilizam até esse fator a qual Cristo nos deixou, né? Amarás o próximo como a ti mesmo, amará o próximo como a ti mesmo. Ajudando o próximo com caridade, ajudar o seu semelhante. Mas a caridade pode ser a pessoa mais caridosa do mundo, não salva a alma do fogo eterno. Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. A salvação é de graça, é um dom gratuito por Deus. Isso não vem de vós porque é dom de Deus. A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se vanglorie das suas obras, mas é de graça. A salvação é de graça, perseverando as pessoas de um caráter transformado, através da palavra do Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus, transformando o caráter e mudando essa pessoa dia após dia. Amém? Vamos dar continuidade. Em 1940, o escritor Woodrow Wilson de Mata e Silva apresentou Umbanda como ciência e filosofia, criando então a escola iniciática da corrente astral do Umbanda. A Umbanda esotérica na tenda umbandista oriental em Itacuruçã, no Rio de Janeiro. Mesmo após as tentativas de unificação nas décadas de 40, 50 e 60, ainda existiam inúmeros terreiros no Rio de Janeiro, não vinculados à União Espírita da Umbanda do Brasil, principalmente por discordarem das normativas propostas pela federação e por serem consideradas atividades isoladas. Estes terreiros realizavam práticas ritualistas sob a dominação de Umbanda. Por exemplo, a Tenda Espírita Fé, Esperança, Caridade e Pai Luiz de Ângelo, praticante do segmento Umbanda das Almas e Angola. Em 1941, a UEUB organizou sua primeira conferência, o primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda, como forma de tentar definir, codificar a Umbanda como uma religião em direito próprio e como uma religião
que une todas as religiões, raças, nacionalidades, conferências. Também promoveu uma dissociação das tradições afro-brasileiras. Os participantes concordaram em fazer uso das obras de Allan Kardec, outro homem cheio de espíritos imundos, endemoniado, outro herege, falso profeta, como fundação doutrinária da Umbanda, ao mesmo tempo que se dissociavam das outras tradições e religiões afro-brasileiras. Ainda assim, os espíritos fundadores da Umbanda, os caboclos e os preto velhos, ainda foram mantidos como espíritos altamente evoluídos. Em termos gerais, os participantes do Congresso se esforçaram em legitimar a Umbanda como uma religião altamente evoluída. Por exemplo, afirmando que a Umbanda já existia como uma religião organizada há bilhões de anos. Já erraram aí. Já erraram. É de uma tal grande ignorância há bilhões de anos. Sendo que, segundo o calendário judaico, a Terra vai fazer 6.000 anos. Segundo o calendário judaico. Estão falando de bilhões de anos. Estão seguindo os mesmos fatores, doutrina de Charles Darwin, né? Crendo na teoria da evolução, teoria do Big Bang. Vamos lá. Estado, então, à frente. Vamos dar continuidade. Vamos lá. Estando então à frente de todas as outras religiões como parte desses esforços em definir a Umbanda como uma religião original do diabo, com certeza. O diabo originalizou essa seita, essa religião. E altamente evoluídas, os participantes procuram remover suas raízes africanas e afro-brasileiras, rastreando a origem da Umbanda até o Oriente, de onde supostamente se espalharam para Lemúria e subsequentemente para a África, no continente africano. A Umbanda teria se degenerado em fetichismo e nessa forma foi trazida ao Brasil pelos escravos. A influência africana na Umbanda não foi de todo rejeitada. No entanto, a sua importância sofreu devido à percepção de corrupção da tradição religiosa original como uma fase de retrocesso em sua evolução. A Umbanda foi exposta ao barbarismo na forma de costumes vulgares e praticada por pessoas com costumes rudes e defeitos psicológicos e éticos. Outras formas de lidar com o caráter africano, Umbanda foi exposto na compreensão que se originou na África. Porém, a África Oriental, Egito, sendo então da parte mais civilizada do continente. Um dos objetivos da conferência foi então rastrear as raízes genuínas da Umbanda até o Oriente, a invenção das raízes orientais, juntamente com a rejeição das africanas, foi refletida na definição do termo Umbanda, que é, de outro modo, geralmente acreditado ser derivado de idiomas derivada do idioma banto. Declarou-se que a Umbanda vinha da palavra do sânscrito Aum e Banda, termos que foram traduzidos como o limite do ilimitado, princípio divino, luz radiante, fonte da vida eterna, evolução constante. A partir da década de 1950, os setores mais humildes da população bandista, composta por negros e mulatos, começaram a contestar distanciamento da Umbanda das práticas africanas. A Umbanda branca se apunha à tendência de recuperar os valores africanos presentes na religiosidade popular.
O segundo congresso ocorreu no ano de 1961, evidenciando o crescimento da religião, que teve sua imagem construída pela imprensa. Milhares de devotos compareceram ao Maracanãzinho, com representantes de vários estados e a presença de políticos municipais e estaduais. O jornal Estado de São Paulo noticiou a realização do Congresso no Rio de Janeiro, afirmando que a preocupação central do Congresso parece ser a elaboração de um código que orienta a feitura de uma carta sinódica da Umbanda. No mesmo ano, o Jornal Diário de São Paulo publicou uma grande reportagem com o título Sarava, meu pai Xangô, Sarava, mamãe Oxum, onde o jornalista descreve uma sessão assistida pelos repórteres, a convite do deputado gaúcho Moab Caldas. Então aqui, ó, já está falando de demônios, com Sarava, Xangô, Sarava, Oxum. Está falando de demônios, porque o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, ele que nos ensina, ele que nos conduz, e não é que quem conduz não é anjo Gabriel, não é anjo Miguel, não é anjo Rafael, não é anjo Salatiel, não é anjos, mas quem nos conduz é o próprio Espírito de Deus. Vamos lá. No terceiro congresso realizado no ano de 1973, a Umbanda afirmou-se em definitivo como uma religião expressiva no campo das atividades. Assistência, além dos centros, ordem. Ocorriam as atividades espirituais. A religião contava com escolas, creches, ambulatórios, etc., articuladas em torno da missão de promover a caridade e ajudar. O lado bom da Umbanda, de algumas religiões, é a caridade, mas se não largar a feitiçaria, a idolatria, a adivinhação, consultar os demônios, espíritos, vai ser lançado no fogo se não se arrepender dessas tais práticas. Não adianta ter uma religião, ajudar órfãos, viúvos, necessitados, mas está se corrompendo com aquilo que Deus abomina e condena. Na década de 90, no ano de 1990, a Umbanda e outras religiões... Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos voltar para os anos 80. Na década dos anos 80, né, a Umbanda teve o seu auge a ser declarada como religiões de muitas personalidades, como os cantores Clara Nunes, Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes, Baden Powell, não sei se eu pronunciei correto o nome dele, Baden Powell, Bezerra da Silva, Raul Seixas, Martinho da Vila, e entre outros cantores. Na década de ano de 1990, voltando aqui na década de 80, Martinho da Vila se converteu. Ele largou a bruxaria, a demonologia, o espiritismo, largou os demônios, o espírito, se rendeu a Cristo Jesus. Porque ele estava lá mal, o espírito não ajudou ele, os demônios não ajudou ele. E onde que ele teve que recorrer? Teve que recorrer até Jesus, que até se converteu. Não sei se ainda ele está de pé, está firme na presença de Deus, com Cristo Jesus. Mas eu vi que ele tinha se convertido. No ano de 90, a Umbanda e outras religiões de matrizes africanas foram alvo do crescente neopentecostalismo brasileiro em 2003. Foi fundada a Faculdade de Teologia Umbandista, mantida pela Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, fundada no ano de 70 por Francisco Rivas Neto, na Água Fundada em São Paulo. Vamos ver as crenças. Vamos lá. Crenças e práticas. A Umbanda pode ter várias vertentes com práticas diversas, nomeadas de diferentes formas, como a Umbanda tradicional, primado na Umbanda de nação ou Umbanda mista, Umbandoblé, Umbanda esotérica, Umbanda
astrológica, Umbanda sagrada, Umbanda da magia divina, Umbanda homoloco, Umbanda crística, etc. Essas diferentes vertentes partilham o culto a entidades, a demônios, né? E que podem pertencer ao catolicismo, a cultos africanos, hindus, árabes, entre outros, apesar de diferentes vertentes. Existem alguns conceitos encontrados que são comuns em todas elas, sendo estes: um dos seus únicos, um Deus único e onipresente chamado Olorum Ozabim, crença nas divindades ou orixás, crença na existência de guias ou entidades espirituais, crenças nos antepassados, a reencarnação, lei da causa e efeito, pela qual os umbandistas pagam o bem recebido com o bem e o mal com a justiça divina. Também se fundamentam na obediência aos ensinamentos básicos dos valores humanos, como a fraternidade, a caridade, o respeito ao próximo. Além desses preceitos, também estão necessidade da prática mediúnica, como, por exemplo, servindo de aparelho ou médio para viabilizar a comunicação entre os espíritos, orixás e os seres humanos. Resumindo, também a necessidade da prática da mediúnica. Então, eles se dão o direito de deixar os demônios possuírem os espíritos imundos. Porque quando o espírito é de Deus, ele não deixa você sem lembrar nada, ele não deixa você esquecido, ele não deixa você caído. Igual tem muitos neopentecostais, porque eu não sou pentecostal, eu não sou evangélico, eu não sou bandista, eu não sou católico, eu não sou espírita, eu sou apenas um entregador de mensagem, sou apenas um pregador. Não faço parte de nenhuma prédio religioso, nenhuma placa denominacional. Sou apenas um entregador de mensagem. Então, veja bem. Aqui, o Deus único, onipresente, chamado Olorum Ozabim. Mas voltando aqui, eles creem, esse adepto, e vive isso, a mediunidade, ser o médium. O espírito possui eles. O espírito possui eles, e esses espíritos são demônios. Porque quando o espírito é de Deus, e o espírito de Deus é cavaleiro, o espírito de Deus não faz você perder os sentidos, a consciência, o intelecto, não faz perder os movimentos. Então, se é o espírito que te possui, se é o espírito que diz que você está possesso, que é médio, deixa o espírito tomar conta de você, já não é o espírito de Deus, isso aí são demônios, espíritos imundos. Não há um vácuo de poder, ou é as trevas ou é a luz, não tem como ficar vazio, ou é trevas, ou é luz, ou é luz, ou é trevas, ou é Jesus, ou é Satanás, ou é o Espírito Santo, ou são os demônios. Mas vamos lá, vamos dar continuidade, meus queridos. Os rituais da Umbanda visam invocar os demônios, orixás ancestrais. Invocar os orixás ancestrais, são demônios. E todas as suas hierarquias compostas por orixás, menores, guias e protetores. Os rituais não têm forma de modo definido, de modo que variam de casa para casa e estão subordinados às decisões de cada pai de santo e cada entidade protetora do terreiro. O local onde se dá as celebrações e o atendimento ao público geralmente é uma casa denominada por tenda, que contém um terreiro e um salão apropriado para as sessões. Então aqui já refuta já, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, eu vou até ler aqui, meus queridos. Olha o que vai dizer em 1 Coríntios 3,16. Já quebrando essa argumentação herética. Uma grande heresia isso aí. 1 Coríntios 3,16.
1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que são vocês, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós que se acha sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, meu querido, somos o templo do Espírito Santo. Quem habita nós é o Espírito de Deus, a presença de Deus. E não os demônios, não orixás, não guias, não espíritos imundos, que fazem a pessoa ficar possessa e perder a consciência, a noção e o domínio do próprio corpo. Mas vamos lá. Lá em Romanos capítulo 12. Lá em Romanos capítulo 12 vai dizer assim: rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós, desde que nós acordamos, cultuamos a Deus com o nosso falar, o nosso andar, com as nossas vestes, com o nosso caráter. Nossa vida, utilizamos a nossa vida para cultuar a Deus com raciocínio. Com raciocínio, tendo ciência do que está fazendo. Tendo ciência. Mas vamos aqui no livro de João, para mim estar dando continuidade. Em nome de Jesus. Vamos lá. Olha Deus, aumente os sonhos. Vamos lá. Olha o que a Bíblia vai dizer. Vamos lá. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E estes é aquele que veio por água. E este é aquele que veio por água e sangue. E isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E estes três são um. E três que são os que testificam na terra: o Espírito de Deus, a água e o sangue. E esses três concordam em um só. Então, como que está indo até orixá, até guia, até os espíritos, até os demônios? Como? Sendo que só temos três que testificam no céu: o Pai, a palavra que é Jesus e o Espírito Santo. E o Espírito Santo está na terra para ajudar o pecador a vencer o pecado e permanecer salvo. Nascendo da água e do Espírito. Tem que nascer da água e do Espírito, tem que nascer novamente. Jesus disse: eu vou subir ao Pai, mas eu enviarei o meu Espírito, o Espírito Consolador, que vai te ensinar todas as coisas. Não é espíritos de demônios, não é demônios.
Não é doutrinas de demônios, ensinamento de demônios, mas sim o Espírito Santo de Deus. Vamos dar continuidade. Os rituais da Umbanda visam invocar orixás ancestrais e toda a sua hierarquia composta por orixás menores, guias e protetores. Os rituais não têm forma ou modo definido, de modo que variam de casa para casa. Estão subordinados às decisões de cada pai de santo e cada entidade protetora do terreiro. O local onde se dá celebrações, atendimentos públicos, geralmente uma casa denominada por tenda, que contém um terreiro e a um salão apropriado para sessões. Alguns termos e rituais comumente mencionam alguns termos e rituais comumente mencionados. Eu vou mencionar aqui. Só que voltando aqui, é invocar espíritos, demônios. Invocar espíritos, demônios. Deus abomina isso. Isso é anti-Deus, é anti-bíblico. Olha o que a Bíblia vai dizer. Levítico 20 e 27. Quando, pois, algum homem ou mulher, se tiver um espírito adivinho, invocar um espírito, ou for encantador, certamente essa pessoa morrerão com pedradas e apedrejarão, e certamente morrerão com pedradas. E o sangue é sobre eles. Eles são, as pessoas que morrerem nesse erro, elas são, qual que é a palavra, Jesus? Responsáveis pela sua própria morte. Porque isso é abominação a Deus. Isso é abominação ao Senhor. Porque quando você tem o Espírito de Deus, serve a Cristo, você tem paz, você tem alegria, você tem felicidade. Não há preocupação, não há ansiedade. Lógico que é o Espírito de Deus que convence os pecadores quando abrem o coração para Deus. Mas vamos dar continuidade. Há alguns termos e rituais comumente mencionados. Giras é como são chamadas as sessões onde se reúnem os espíritos de várias categorias. As giras podem ser festivas, de trabalho ou de treinamento. Bate-cabeça é como chamado o ato de prostração, a reverência dado ao chefe do terreiro. Por exemplo, o contexto desse gesto varia de terreiro para terreiro, sendo unânime que seja feito antes da defumação. Defumação é usado para purificar o ambiente através do seu aroma, desfaz do ambiente todo o negativo, expulsando os espíritos trevosos. Mas isso é uma contradição muito grande. Sendo que ele recebe os espíritos imundos trevosos, convive com os espíritos trevosos, só que lança um perfuminho para lançar os espíritos a qual habita com eles. É uma contradição de tal ignorância. O passe é o gesto de imposição de mãos, presente também no kardecismo. Pontos riscados são diagramas desenhados no chão como ângulo, reta, símbolos representativos, desenhos geométricos, pontos cardeais, etc., representando a assinatura do guia. Pontos cantados são as músicas e cantos entoados como forma de louvor e invocação. Oferendas são a prática de dispor comida ritual e objetos específicos nos templos ou locais ao ar livre em dias e para fins especiais. As oferendas são agradecimento aos guias, aos orixás, às vertentes com a mais influência dos cultos africanos, como a Umbanda, de nação, se utiliza de ebus, que são para finalidades próprias, como reequilibrar aspectos da vida da pessoa. Porém, diferente de alguns cultos africanos, a maioria dos terreiros de Umbanda não se utilizam do sacrifício de animais. Mesmo assim, alguns terreiros de linhas mais africanizadas
o fazem. Vamos lá. O fazem principalmente os dos rituais Almas e Angola, ou Moloque, por exemplo. Descarrego é o nome dado aos rituais para limpeza espiritual ou livrar-se de cargos negativos. Podem ser banhos com ervas especiais, como a guiné, espada de Ogum, etc. Os rituais como roda de fogo, que se usa pólvora, batismo, como ocorre em muitas outras religiões, só pode ser realizado por líderes religiosos, no caso, Babalorixá ou a Lalorixá. Aí aqui tem as entidades, algumas entidades. Os espíritos, as entidades, os espíritos, os demônios, que trabalham na Umbanda são organizados em linhas e falanges, legiões, de uma forma quase militar. Cada linha está sob a direção de uma deidade africana ou orixá, ou orixá ou orixá. Enquanto os nomes e configurações exatas variam dentro da Umbanda, eles são, em sua maioria, compostos a partir de divisões étnicas. Por exemplo, povo de Moçambique, legião de Tupi-Guarani. Em geral, os espíritos nos rituais da Umbanda se enquadram nas seguintes categorias: caboclo, espíritos indígenas, como Sete Encruzilhada, preto velhos, os espíritos de velhos escravos e brasileiros, Exus, mensageiro dos orixás, entidades mais próximas dos humanos, protegendo as suas estradas, caminhos, praticam unicamente o bem e se vierem para o mal, não são Exus nem Umbanda. Pombagira, entidades de linha da esquerda, com hierarquia própria, erroneamente colocadas como femininas de Exu. Crianças, todas os acima são chamados de espíritos de luz. Demônios, né? Não luz, mas espíritos imundos, doutrinas de demônios, que se disfarça de luz para enganar a muitos. Porque trabalham para o bem. Há também os espíritos banidos da Umbanda, que são ditos trabalharem para o lado obscuro dentro da Quimbanda, o tipo de oposto negativo da Umbanda. A hierarquia dentro da Umbanda. Hierarquia na Umbanda pode variar dependendo da quantidade de membros, de modo que pode se dividir em um grupo administrativo e um grupo espiritual, além de variar de acordo com o tipo de Umbanda, de nação, esotérica, etc. Sacerdote é o pai de santo, sacerdotisa é a mãe de santo, responsável por toda a atividade espiritual que ocorre no terreiro, como iniciar, conduzir, encerrar, agir, as estabelecer as ordens e doutrinas passadas pelos astral. Pai pequeno e mãe pequena, responsável na ausência do pai ou a mãe, os sacerdotes, os mesmos ensinamentos e participam de todos os rituais. Curimbeiro ou atabaqueiro, responsável por tocar e cantar os pontos cantados nas giras, além do ensino a novos ogãs. Ogã ou alabê, responsável pela curimba e instrutor dos toques de atabaques. Aí tem os médiuns, que recebem os demônios, espíritos imundos. Médium iniciante, médium que ainda não incorporam, sendo às vezes colocados como cambonos até adquirirem experiência. Médium em desenvolvimento, médiums em processo de desenvolvimento. Médium de trabalho, médios que prestam consultas nas giras, atendimentos e já passaram por todos os preceitos e obrigações, batismo, amasse e
coroação. As ramificações. A Umbanda possui algumas ramificações caracterizadas por diferentes em rituais, métodos, hierarquia, etc. Mesmo pertencendo ao mesmo grupo, estudiosos concluem que a religião é exatamente diversificada, sendo quase impossível encontrar um terreiro totalmente semelhante a outro. Apesar disso, existem algumas ramificações conhecidas. Entre as vertentes mais conhecidas estão Umbanda tradicional, criada por Zélio Fernandino de Moraes, um homem muito endemoniado, um gadareno, cheio de legiões de espíritos imundos, se baseia no princípio da caridade e da fraternidade. É fundamentada em 3 entidades iniciais, que são os caboclos, os preto velhos e as crianças. Originalmente, esta é a vertente, não é adepta das práticas africanas. Porém, existem terreiros dessas linhas que seguem o mesmo, que de forma moderada, apesar de não fazerem uso de atabaques ou pontos são atabaque, os pontos são cantados a capela e acompanhados por palmas. Os Exus não são incorporados, são tidos apenas como guardiões que protegem a casa de ataques espirituais. Umbanda de almas em Angola. Além da Umbanda tradicional, se utiliza de ritos africanos. Aqui tem muitos adeptos, mas vamos lá. A Umbanda, vamos lá. A Umbanda tradicional. A Umbanda de almas em Angola. Além de Umbanda tradicional, se utiliza ritos africanos. Umbanda branca, Umbanda de mesa, Umbanda kardecista, Umbanda de Caritas, voltado ao espiritismo, com doutrinas baseadas na conduta kardecista, um grande herege, falso profeta, não trabalha diretamente com Exus, pombogiras, nem se utilizam de fumo, álcool, imagens e atabaques. Ele fala o espiritismo kardecista fala direto com demônios, esse é o trabalho dele, só falar com demônios. Dizem falar com mortos, mas são demônios. Nessa vertente, não existe cultos a orixás e nem sincretismo com os santos católicos. Na maioria das casas, os trabalhos são exercidos nessa vertente. Não existe culto vamos lá. Vamos voltar aqui. Nessa vertente não existe culto aos orixás, nem o sincretismo com os santos católicos. Na maioria das casas, os trabalhos são exercidos apenas por preto velhos, caboclos e mais raramente crianças. Algumas dessas casas possuem a prática de cirurgia espiritual através da manifestação dos demônios, dos espíritos imundos, né? Que é a mediúnica. Excluindo assim as manifestações de entidades tradicionais da Umbanda, aproximando-se ainda mais do kardecismo. Umbanda de caboclo tem a influência de cultura indígena brasileira, trabalhando com caboclo, não trabalha com orixás. Vamos lá. Umbanda homoloco, do culto africanista, aos orixás e aos guias, linhas da Umbanda. Umbanda esotérica, seu maior difusor foi W.W. da Mata e Silva, mestre Iapacani, considerada como um conjunto de leis divinas. Umbanda iniciática. Umbanda iniciática.
Deriva da Umbanda esotérica, foi fundada por Pai Ribas, mestre Umbanda Yamunicida. Não sei se eu estou pronunciando da forma correta. Yamunicida. Yamunicita. Arapiaga. Com a influência iniciativa oriental com o uso de mantras indianos e do sânscrito. Umbanda Sagrada é a vertente iniciada a partir dos ensinamentos transmitidos por Rubens Saraceni, através de psicografias ditadas por Pai Benedito de Aruanda no início da década de 90. A partir dessa linha surgiu a Associação Umbandista Espiritualista do Estado de São Paulo. O curso de Teologia Umbandista, no ano de 1996, além da prática religiosa tradicionais da Umbanda. A vertente também incorpora elementos da espiritualidade oriental, apesar de ser mais forte no estado de São Paulo, é bem difundida e divulgada no país inteiro, através de seus cursos, aulas e vídeos na internet. Umbanda Popular é a vertente mais popular e aberta a sincretismo. Sua origem se encontra nas antigas casas de Umbanda, de Almas em Angola e Candomblé de Caboclo. Utiliza-se de ritos africanos, católicos, romanos, espíritas, kardecistas, e é a vertente mais flexível termos ritualísticos e de costumes. Umbanda traçada ou Ubandomblé. São terreiros que são de Umbanda e Candomblé, ao mesmo tempo com o mesmo líder espiritual, porém mantendo as giras de cada linha em dias diferentes. Ubandaime é o sincretismo entre Umbanda e Santo Daime. De modo geral, são antigos centros de Umbanda que compõem a doutrina de Santo Daime, iniciada pelo serigueiro Raimundo Irineu no início do século XX no Acre. A maioria desses terreiros encontra-se em grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, sendo bem frequentados pelas classes alta e média alta. Essa cidade utiliza-se de sincretismo católico romano, espírita, kardecista e ritos africanos, bem como culto aos orixás, preto velhos, caboclos, exus e mais guias. O uso desses atabaques, fumo, bebidas alcoólicas, juntamente com a ritualística daimista, como bailado, dança ritualística, o evangelho cantado, inário e uso da bebida ritualística do chá de ayahuasca. Ayahuasca, acho que esse é o nome. Ayahuasca. Bom, como vocês podem ver, meus queridos, é muita heresia, muito sincretismo. Consulta os demônios, e ninguém pode se consultar os mortos, que isso é uma adivinhação, é agoreiro, é invocar espíritos. Os mortos não podem ser invocados. A Bíblia nos ensina muito bem isso. Os mortos não podem ser invocados, porque aqueles que já partiram estão mortos, esperando a ressurreição para ser despertado. Uns que serão despertados serão lançados no fogo eterno. Aqueles que rejeitaram o Evangelho de Cristo, que rejeitaram a Deus, a sua sã doutrina, e aqueles que morreram crendo em Cristo Jesus, buscando levar ao Evangelho de Cristo. Aqueles que morreram crendo em Cristo serão despertados, ressuscitados para a vida eterna. Aqui está mais um estudo, meus irmãos, referente da Umbanda, a qual tem vários tipos de Umbanda, tem várias vertentes, mas como foi aqui predito, né, só Cristo é o caminho, só Cristo é a verdade e só Cristo é a vida.
não temos outro meio de intercessão, não temos outro meio de cura. É lógico que as pessoas vão em espiritismo, vai na Umbanda, consultar e tentar invocar os mortos, espíritos, guias, os que seja, estão invocando os demônios. Os demônios cura, os demônios abençoa, os demônios ajuda, mas ele te dá com a direita, toma com a esquerda. Você vai lá e é curado de uma enfermidade, só que você sai de lá com outro problema. Você pode sair curado de uma enfermidade, mas aí pode vir uma outra enfermidade. Se não vir uma outra enfermidade, pode vir um colapso na sua vida financeira. Se não for na vida financeira, pode vir um colapso, uma desgraça no casamento, na família. Então, Satanás ele dá com a mão, ele toma com a outra. Então é tempo de buscarmos a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador das nossas almas. Somente Cristo é o caminho, somente Cristo é a vida. E Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, vai dizer: os mortos, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem, porque está no esquecimento. Salmos capítulo 6, versículo 5. Aqueles que morreram, os mortos não podem louvarem, porque está no esquecimento. Então cuidado. Eu vou ler mais uma vez aqui, ó. Olha o que está descrito em Levítico 20, 27. Quando, pois, algum homem ou a mulher tiver evocado um espírito, adivinho ou for encantador, certamente morrerão. E a responsabilidade da sua morte vai ser de cada um referente a isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Apocalipse 21, versículo 8. Não vai herdar o reino de Deus os idólatras, feiticeiros, os que invocam espíritos imundos, os que invocam os mortos, não herdará a vida eterna. Isso é muito sério. Aleluia, Jesus. Somente Cristo é o caminho, somente Cristo é a vida. Olha que Oséias capítulo 4, versículo 12 vai dizer. As pessoas falam que a imagem cura, a imagem é a proteção, que a imagem é isso, aquilo. A Bíblia vai dizer, no livro de Oséias 4,12, eles consultam a tua madeira e a tua vara lhe responde, porque atrás dessa imagem há um espírito de luxúria, há um demônio por trás dessa imagem. Lembre-se, 2 Coríntios 11, 14, não é de se admirar, Satanás se disfarça de anjo de luz. Mateus 24, acautelai-vos dos vossos profetas, que vêm vestidos de luz, se transfiguram de luz. Cuidado com os falsos profetas, que muitos virão no meu nome e enganarão, se possível, até os escolhidos. Amém, meus queridos? Eu sou Cláudio Carvalho e esse é o canal A Voz que Clama no Deserto, um trabalho apologético, um trabalho teológico, um trabalho evangelístico. Eu sou Cláudio Carvalho e um abraço para todos em nome de Jesus Cristo. Amém? Somente Cristo é o caminho. Para encerrar, Atos capítulo 4, versículo 11 e o 12. E não há outra salvação debaixo desses céus, que possamos ser salvos. Só há somente Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe.